Oi, seja bem-vindo ao Universo Fantástico. Preparados para embarcar em mais uma nova aventura? Muito antes da gênese da vida, a Terra estava coberta de água. Hoje, o vapor d'água preenche a atmosfera. Grandes massas de gelo estendem-se pelos polos do planeta e belas paisagens aquáticas decoram seus muitos continentes. O nosso planeta azul deve o seu desenvolvimento frutífero a este solvente transparente e inorgânico, mas como poderia uma única substância química influenciar a evolução de um planeta inteiro? Aproximadamente 10% da área terrestre do mundo está coberta por gelo glacial, uma rocha monomineral feita de H2O sólido. Massas de gelo glacial formam calotas polares e mantos de gelo, bem como as maiores geleiras da Terra. Na América do Norte, a maior geleira congelada é a geleira Bering, que cobre aproximadamente 5.000 km² da península do Alasca. Como todas as geleiras, a geleira Bering começou como uma massa de gelo comprimida sob imensa pressão sob o acúmulo de neve. As geleiras, assim como os rios, movem-se gradualmente de altitudes altas para baixas, mudando constantemente e erodindo as paisagens ao seu redor. À medida que se movem, enormes geleiras percorrem colinas e encostas de montanhas, esculpindo vales em forma de U, às vezes centenas de metros de profundidade. Quando os glaciares derretem ao longo da costa, as depressões arredondadas inundam-se com uma mistura de água do mar e água de degelo glacial, criando ecossistemas férteis chamados estuários de fiordes. Existem muitos estuários no mundo, como o estuário do Tamisa na Inglaterra e São Francisco Bahia no oeste dos Estados Unidos. Ao contrário destes estuários, os estuários dos fiordes estão cheios de água profunda e fria, o que permite a grandes criaturas de oceano aberto, como as baleias, viverem mais perto da costa. No Parque Nacional Kenai Fjords, as baleias jubarte migram mais de 4.300 km toda primavera para alimentar-se de crio na água salobra e rica em nutrientes deste estuário do fiord. Cerca de 3.500 km ao sul do Parque Nacional dos Fiordes de Kenai, 5 milhões de anos de corrida da água, combinada com a elevação de rochas, erodiu uma ravina profunda no estado americano do Arizona. As falésias do Grand Canyon, com mais de 1.800 metros de altura, foram esculpidas pelo Rio Colorado, que atravessa o Planalto do Colorado, com 336 mil quilômetros de extensão, no sudoeste dos Estados Unidos. O Rio Colorado é mais famoso por esculpir uma das maravilhas naturais do mundo, mas também é uma força vital para algumas das regiões mais secas da América do Norte. Atravessando o deserto, o Rio Colorado fornece água doce para uma variedade de ecossistemas áridos, incluindo matagais desérticos, florestas boreais e bosques de pinheiros e zimbros. Ao longo do Grand Canyon, o Rio Colorado abriga mais de 90 espécies de mamíferos, 300 espécies de pássaros e 1.700 espécies de plantas. Este rio caudaloso também desempenhou um papel importante na história da humanidade. Por cerca de 12 mil anos, o Rio Colorado forneceu água para beber e irrigar as comunidades locais. Os Puebloans foram os primeiros a construir estruturas complexas de alvenaria ao longo das falésias que margeiam o Rio Colorado. Mais tarde, a região foi colonizada por diversas tribos, incluindo os Havasupai, que ocupam partes do Grand Canyon hoje. Ao sul do Equador, a bacia do Rio Amazonas abrange 6 países densamente povoados e nutre o ecossistema terrestre mais diversificado do mundo, a floresta amazônica. O Rio Amazonas flui da Cordilheira dos Andes, no Peru, até a costa do Brasil, onde deságua no Oceano Atlântico. O Amazonas é o maior rio do mundo em volume descarregado e sustenta milhões de espécies, incluindo pássaros coloridos e primatas brincalhões que vivem na floresta amazônica. A floresta tropical sustenta um ecossistema diversificado, mas também ajuda a regular o clima tropical. As árvores da floresta amazônica reciclam a precipitação por meio de um processo chamado transpiração. Todos os dias, bilhões de árvores bombeiam inúmeras toneladas de água para a atmosfera, criando rios voadores influenciam os padrões climáticos e fornecem água doce a milhões de pessoas. A importância ecológica da floresta amazônica é rivalizada pela Grande Barreira de Recife, localizada na costa leste da Austrália. Estendendo-se por quase 2.300 quilômetros e contendo mais de 3.000 recifes individuais, a Grande Barreira de Recife é a maior estrutura única criada por organismos vivos. A Grande Barreira de Corais é composta por corais duros. Os corais são animais marinhos que constroem esqueletos de carbonato de cálcio, formando a estrutura tridimensional de um recife.
Aproximadamente 600 espécies de corais vivem na Grande Barreira de Corais, ao lado de mais de 1.500 espécies de peixes, 215 espécies de aves e 6 das 7 espécies de tartarugas marinhas no mundo hoje. As comunidades de corais tropicais, como a Grande Barreira de Corais, sustentam 25% de todos os recursos marinhos conhecidos. Estes ecossistemas também protegem as zonas costeiras das ondas prejudiciais. Infelizmente, as comunidades de corais em todo o mundo estão diminuindo rapidamente, em parte devido ao aumento da temperatura dos oceanos. Quando as águas tropicais ficam muito quentes, destrói-se a delicada relação simbiótica entre corais e algas microscópicas chamadas zooxantelas. As zooxantelas fornecem alimentos aos seus hospedeiros corais, que produzem por meio da fotossíntese. Quando a temperatura do oceano aumenta, os corais expulsam seus simbiontes microscópicos, fazendo com que os corais pareçam brancos ou descoloridos. Os corais podem se recuperar do branqueamento, mas se a temperatura dos oceanos continuar a aumentar, a maioria das espécies de corais morrerá. Em 2016, um único evento de aquecimento ao longo da Grande Barreira de Corais destruiu mais de 20% dos seus corais. Os modelos científicos preveem um aumento de 2 graus Celsius nas temperaturas dos oceanos até 2050, o que pode destruir até 99% dos recifes de coral da Terra. Outra maravilha natural recentemente afetada pelas alterações climáticas são as Cataratas Vitória, uma impressionante cachoeira no sul da África. Localizadas no rio Zambeze, ao longo da fronteira da Zâmbia e do Zimbabue, as Cataratas Vitória são a maior cortina de queda de água do mundo, estendendo-se por notáveis 1.700 metros de diâmetro. Em 2019, após uma longa seca provocada pelas alterações climáticas, as Cataratas Vitória encolheram de uma colossal cachoeira a um mero gotejamento. Assim como os rios Colorado e Amazonas, o rio Zambeze suporta uma miríade de plantas e animais, mas também desempenhou um papel crítico na evolução dos primeiros humanos. Alguns cientistas acreditam que os humanos anatomicamente modernos se originaram no sul da África, perto do rio Zambeze. Ao redor da bacia do rio, os arqueólogos também descobriram dezenas de artefatos humanos, datando de milhares de anos. O rio Zambeze potencialmente alimentou o desenvolvimento humano desde a Idade da Pedra, durante todo o caminho até a Era Moderna. Em todas as suas formas, a água influenciou o desenvolvimento e a topografia da Terra, criando um mundo habitável para milhões de espécies. A água pode ser uma substância insípida, incolor e transparente, mas transformou a Terra no lindo planeta azul que conhecemos hoje. Obrigado por nos assistir, inscreva, curte e compartilha. Até a próxima!